Salve, salve, minha galerinha linda do terceiro ano! Vamos para mais uma videoaula do Pedrão. Roda a vinheta! Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre polígonos, sobre os polígonos regulares inscritos e circunscritos na circunferência, sobre as formulinhas daquela tabela que a gente vai deixar no final, bacaninha para vocês poderem guardar e aplicar, ok? Então, vamos à aula sobre polígonos. Bom, bora lá então, galerinha. Polígonos. Polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada pela união de segmento de reta. Ou seja, observem comigo que eu tenho aqui o segmento AB, BC, CD, DE, AE. A união destes segmentos me determina uma figura geométrica que nós chamamos de polígono. Tem que ser fechado, ok? Ora, o polígono, então, nada mais é do que o conjunto de pontos que constitui estas linhas brancas aqui que representam os segmentos. Isso aí é um polígono. A união do conjunto de pontos da linha branca com todos os pontos interiores à região, nós chamamos de região poligonal. É o conjunto de pontos da linha branca com todos os pontos interiores. Os polígonos podem ser convexos, e não convexos. O polígono é dito não convexo quando marcado dois pontos quaisquer. Não posso escolher situação. Então, se existir dois pontos, tais que o segmento determinado por esses dois pontos não esteja contido na região, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, não está contido na região. Ora, então, esse polígono é não convexo. Se o segmento não estiver contido na região poligonal, o polígono é não convexo. Tá vendo aí, ó? Não convexo. Agora, os polígonos convexos são aqueles em que o segmento dá dois pontos quaisquer pertencentes à região poligonal está contido na região. Então, se o segmento estiver contido, ele é convexo. Pode observar que todos os casos não existe dois pontos tais que o segmento esteja fora. Quaisquer que sejam os dois que você marcar na região poligonal, sempre o segmento determinado estará contido na região. Nós vamos estudar, na sua maioria, os polígonos convexos. Nomes dados a eles vai depender do número de lados. Um polígono de 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. Octógono, eneágono, decágono. Depende do número de lados. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icoságono. São os mais utilizados. Observação importante. Na tabela passada não falei com relação aos ângulos. Por quê? Deixei para observações importantes. Todo e qualquer polígono, o número de lados é exatamente igual ao número de vértices, ao número de ângulos internos, ao número de ângulos externos. Isto acontece para todo e qualquer polígono. A classificação. Um polígono é dito equilátero. É todo aquele que possui lados congruentes. Ele é equilátero. Exemplo de polígono equilátero. Losango. Ele é um polígono equilátero. O polígono é dito equiângulo, quando ele possui ângulos internos congruentes. Um exemplo de polígono equiângulo. Retângulo. Ora, o losango é só equilátero. O retângulo é só equiângulo. Equilátero e equiângulo simultaneamente. O polígono é regular. Quadrado, triângulo equilátero. Aí, para frente, tem que acrescentar a palavrinha regular. Um pentágono regular, um hexágono regular, um heptágono regular,
um decágono regular. Elementos do polígono. Nós temos os vértices do polígono. Aí eu começo A1, A2, A3, A4, A5 e assim vai. São os vértices do polígono. Lados do polígono. A1, A2 é esse segmento aqui, ó. A1, A2, A2, A3, lados do polígono. A3, A4, A4, A5, lados do polígono. São esses segmentos que formam a figura fechada, ou seja, lados do polígono. Ângulos internos do polígono. Eu tenho o I1, é o ângulo interno do polígono, o I2, outro ângulo interno do polígono, I3, I4 são ângulos internos do polígono. Ângulos externos. Você vai prolongar o lado e formar o ângulo com o lado consecutivo. Ok? É um. Ó, prolonguei o lado, formei o ângulo com o lado consecutivo. É 2. Prolonguei o lado, formei o ângulo com o lado consecutivo. É 3. É 4. É 5. É 6. As diagonais são segmentos de reta que têm por extremidades dois vértices não consecutivos. Eu tenho aqui, ó, partindo desse vértice aqui que eu estou chamando de A. Este vértice aqui e este vértice aqui, ó, são vértices consecutivos. Eu não consigo traçar diagonais pelo fato de serem lados do polígono. Então eu tenho esta diagonal aqui, ó, esta diagonal aqui, eu tenho esta outra diagonal aqui, ó, e esta outra diagonal aqui, ó. Aqui, ó, esse vértice B deste polígono aqui agora, ó, eu consegui traçar uma diagonal, ó, duas diagonais, três diagonais, quatro diagonais, 5 diagonais. Eu consegui traçar deste vértice B. Número de diagonais de um polígono convexo. O quadrilátero, vamos ao primeiro. Eu, através deste vértice aqui, ó, vértice A, vou traçar somente uma diagonal. Somente uma diagonal. Ok? Bom, pergunto. 4 lados menos 3, uma diagonal. O pentágono deste vértice aqui, que eu vou chamar de B, eu consigo traçar vértice B, ó. Eu consigo traçar esta diagonal aqui, esta outra diagonal ali, ó. Eu consigo traçar duas diagonais partindo do vértice B. Os demais são consecutivos, eu não consigo traçar diagonais. Ora, eu tenho 5 lados menos 3, duas diagonais. Ok? O hexágono, partindo deste vértice aqui, que eu vou chamar de C, ó, eu consigo traçar ó, esta diagonal aqui, esta outra diagonal aqui, esta outra diagonal aqui, partindo do vértice C. Ok? Eu consigo traçar 3 diagonais. Ora, eu tenho 6 menos 3, 3
diagonais. Percebam comigo que esse 3 aqui, esse 3 aqui, ó, representa exatamente os 3 vértices consecutivos, o que eu estou considerando, e os outros 2, esses 3 vértices aí, a mesma coisa aqui, estes 3 vértices aí, ok? É esse 3 aqui, não consigo traçar diagonais, e sim lados do polígono. Ora, então, o número de lados menos 3 vai sempre me dar o número de diagonais de cada vértice. Número de diagonais de cada vértice. Ok? Então, eu posso dizer que n menos 3 representa o número de diagonais de cada vértice. De cada vértice. Aí eu te pergunto, se o polígono tem 4 lados, ora, observe que ele tem 4 vértices. Se o polígono tem 5 lados, ele tem 5 vértices. Se cada vértice traça n-3 diagonais, ora, então eu posso dizer que n, que multiplica n-3, vai me dar o número total de diagonais. Ok? O número total de diagonais. Bom, aí nós temos que ver o seguinte. Vamos pegar para o pentágono. O vértice B, nós conseguimos traçar 2. Vamos fazer o seguinte. Vamos traçar as diagonais dos outros vértices. Este vértice aqui, vou traçar as 2 dele. Este outro vértice aqui. Pode observar comigo que todas as diagonais foram traçadas, ok? Vou mudar a cor desta diagonal. Aqui também, vou mudar a cor desta diagonal. E aqui, Mudamos a cor das diagonais, só para você poder enxergar. Por quê? Porque percebam comigo que quando eu traço estas 2 diagonais aqui, não repeti quando eu tracei essas 2 vermelhas aqui, Mas quando eu cheguei neste ponto aqui, essa diagonal aqui já foi traçada. Mas eu contei. Aqui, eu estou contando. Estou duplicando. Por quê? Porque aqui eu já tracei essa diagonal aqui, Mas quando eu cheguei nesse vértice, eu contei ela de novo. Por quê? Porque eu contei essas 2, eu contei essas 2, eu contei essas 2, ora, mas isso aqui já foi traçado. Eu só não tracei essa aqui em azul. Quando eu cheguei aqui, todas as 2 já foram traçadas, todas as 2 já foram traçadas. Então, na verdade, o pentágono, ele não tem 10 diagonais. 2, 4, 6, 8, 10. Ele tem 5 diagonais. Quantas cores? 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Quando eu multiplico o número de diagonais de cada vértice pela quantidade de vértices, eu estou dobrando o número de diagonais. Ora, então, eu tenho que dividir este número por 2 para me ter exatamente o número de diagonais do polígono. O número de diagonais de todo e qualquer polígono. N, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Esta é a formulinha que me permite calcular o número de diagonais de todo e qualquer polígono. Ângulos de um polígono. Ângulo interno e ângulo externo. Nós já vimos. Este ângulo aqui é interno do polígono. Este ângulo aqui é externo do polígono.
A soma do interno com o externo, 180 graus, para todo e qualquer polígono. Observação importante. Um polígono convexo com n lados tem n vértices, n ângulos internos e n ângulos externos. Todo e qualquer polígono, o número de lados é igual ao número de vértices, o número de ângulos internos, o número de ângulos externos. Classificação. Quanto aos lados, equilátero, os lados congruentes. Se o polígono possui lados congruentes, ele é equilátero. Exemplo, losango. Quanto aos ângulos, se o polígono possui os ângulos congruentes, ele é equiângulo. Todos os ângulos congruentes. Exemplo, retângulo. Todo polígono que for simultaneamente equilátero e equiângulo, ele é regular. Quadrado, triângulo equilátero, a partir daí eu tenho que colocar a palavrinha regular. Pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, decágono regular, dodecágono regular, icoságono regular. Equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. O losango é só equiângulo, ou desculpe, só equilátero. O retângulo é só losango e ó, bananô. Detalhe, o losango é só equilátero, não é equiângulo. O retângulo é só equiângulo, não é equilátero. O quadrado, equilátero e equiângulo, simultaneamente. Então ele é regular. Ok? Ângulos de um polígono. Eu tenho os ângulos internos e eu tenho os ângulos externos. A soma do ângulo interno com o ângulo externo, sempre 180 graus. Se eu somar o ângulo interno com o ângulo externo, esta soma é igual a 180 graus. Ó. Tem que guardar, importante. Soma do ângulo interno com o externo, 180 graus. Soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Agora eu quero a soma dos internos. O polígono é um quadrilátero. Um quadrilátero. Partindo deste vértice aqui, ó. Partindo deste vértice aqui, ó. Como ele é um quadrilátero, uma única diagonal. Eu dividi o polígono em dois triângulos. Ok? 4 lados, 2 triângulos. Eu dividi ao traçar a diagonal daquele vértice. 4 menos 2, 2 triângulos. Este vértice aqui, ó, do pentágono, eu consegui traçar 2 diagonais. Já vimos, cada vértice do pentágono, 5 menos 3, 2 diagonais. Eu dividi o pentágono em, 3 triângulos. Ok? 3 triângulos. Ora, 5 lados, 5 menos 2, 3 triângulos. Ok? Certinho? Bom, aqui agora eu tenho um hexágono. Partindo deste vértice, eu vou traçar 6 menos 3, 3 diagonais. Ao traçar as 3 diagonais, eu dividi o hexágono em 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, ó, 6 lados, 6 menos 2, 4 triângulos. Ora, como cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus, então para o quadrilátero, 2 vezes, porque são 2 triângulos, 2 vezes 180, 360. 3 vezes 180, 540. 4 vezes 180, 720. Vamos então bolar uma formulinha para poder calcular sem ter que ficar mostrando isso aí. Soma dos ângulos internos de todo e qualquer polígono. O número de lados menos 2. Vai me dar exatamente a quantidade de triângulos que eu consigo formar a partir de um de seus vértices traçando suas diagonais. Vai me dividir este polígono em triângulos. A quantidade, n menos 2.
cada triângulo 180 graus, então eu posso dizer que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer polígono, n-2, que multiplica 180 graus. Soma dos ângulos externos de um polígono convexo. Vou dar o exemplo aqui para o triângulo. Vou chamar este vértice aqui de A, este vértice aqui de B, este vértice aqui de C. Ângulo interno A, ângulo interno B, ângulo interno C. Já prolonguei os lados e vou formar o ângulo externo com lado consecutivo. Ó. Aqui o ângulo externo AE, o ângulo externo BE, o ângulo externo CE. A soma do ângulo interno com o seu externo, 180 graus, já vimos. O ângulo interno A somado com o seu externo é igual a 180 graus. A soma do ângulo interno B com o seu externo, 180 graus. A soma do ângulo interno C com o seu externo, 180 graus. Vou somar as três equações. Vou somar as três equações. Eu tenho A mais B mais C mais AE mais BE mais CE é igual a 3 vezes 180 graus. Observem comigo que A mais B mais C, soma dos ângulos internos do triângulo, 180 graus. Ok? E AE, BE, CE, soma dos ângulos externos. Então, eu tenho 180, vou substituir o A, o B e o C, somado com AE, BE e CE, que eu vou substituir pela soma dos externos, é igual a 540 graus. A soma dos externos, 540 menos 180, a soma dos ângulos externos do triângulo, 360 graus. 360 graus. Na verdade, não é do triângulo, é de todo e qualquer polígono. Eu fiz para o triângulo, mas você poderia ter usado um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, né? Você ia chegar no mesmo resultado. Se o polígono for regular, se eu pegar a soma dos internos, já que ele é regular, ângulos internos congruentes, e dividir pela quantidade de ângulos internos que eu tenho, eu vou ter o valor de cada ângulo interno do polígono. Isto aqui só é válido se o polígono for regular. Eu só posso usar isto aqui se o polígono for regular. Aqui do lado, a única coisa que foi feita, substituir a soma dos ângulos internos pela formulinha n-2 vezes 180, tá? Mas eu posso pensar nessa aqui, mais tranquilo de guardar. Soma dos internos dividido por n. O ângulo externo de todo e qualquer polígono é a soma dos externos dividido por n. Ora, eu tenho n lados, n ângulos externos. Então, se eu pegar a soma dos externos e dividir por n, eu vou ter o valor de cada ângulo externo. Só quero lembrar que para todo e qualquer polígono, a soma dos ângulos
externos é igual a 360 graus. Bora lá! Exemplo! Prolongando-se os lados AB e CD de um polígono convexo regular, ABCD, obtém-se um ângulo de 132 graus. De acordo com o número de lados, esse polígono é 1. Bom, este ângulo aqui, ó, é de 132 graus. O polígono é regular. Isso significa que esse ângulo interno aqui é congruente a este aqui, que é congruente a este aqui e congruente a todos os demais do polígono. Assim como ele é regular, este ângulo externo aqui é congruente a este ângulo externo aqui. Se eu disser que este ângulo é alfa, aqui também é alfa. Bom, este triângulo aqui, ó, triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Eu posso afirmar que 132 graus somado com alfa é igual a 180 graus. 132 graus mais 2 alfa é igual a 180 graus. 2 alfa é igual a 180 graus menos 132 graus. 2 alfa é igual a 48 graus. Logo, alfa 48 dividido por 2, alfa é igual a 24 graus. Descobri o valor de alfa. Bom, feito isso, eu agora vou calcular o N, que vai me dar que polígono é esse. Bom, dentre as formulinhas que nós vimos, já que ele afirmou que o polígono é regular, a maneira mais rápida de chegarmos lá é fazendo o ângulo externo. Ele é regular. O ângulo externo é a soma dos externos dividido por N. Alfa é ângulo externo do polígono. 24 graus é igual à soma dos externos, 360, dividido por N. Vou inverter os extremos. N é igual a 360 dividido por 24 graus. 360 graus dividido por 24 graus, N é igual a 15. Este polígono é um pentadecágono. Letra D de dado. Circunferência inscrita e circunscrita em um polígono regular. A circunferência ela é circunscrita quando os vértices do polígono pertencem à circunferência. Vértice A, vértice B, vértice C pertencem à circunferência. Então, a circunferência é circunscrita ao polígono. O polígono é inscrito, a circunferência é circunscrita. Quando que a circunferência está inscrita em um polígono? Quando os lados do polígono tangentes à circunferência. Ponto de tangência, ponto de tangência, ponto de tangência. O raio é perpendicular ao lado, exatamente no ponto de tangência. Os lados são tangentes à circunferência. Triângulo equilátero inscrito. Eu tenho aqui o centro da circunferência. Do centro ao vértice eu tenho o raio.
se eu unir o centro a qualquer vértice do triângulo, eu estou traçando o raio. Eu tenho aqui o apótema, que é a distância do centro a qualquer um dos lados do polígono. Observe comigo que se a distância é perpendicular, a distância de um ponto a um segmento, a uma reta, é um segmento perpendicular a ela, ok? E eu tenho aqui os lados do polígono. Esse segmento aqui, ó, representa a altura, a mediana e a bissetriz. A altura é perpendicular à mediana, dividir o lado oposto em 2 de medidas iguais. E a bissetriz, este ângulo aqui, é igual de cá, 30 graus para cada um. O centro da circunferência coincide com o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Ponto de encontro das medianas, das alturas, das bissetrizes, das mediatrizes. O baricentro divide a mediana na razão 2 para 1. 2 terços da mediana, 1 terço da mediana. Como a altura coincide com a mediana, então eu vou dizer que divide a altura na razão 2 terços da altura, 1 terço da altura. Ora, então nós podemos chegar a uma relação entre o raio e o lado deste polígono. Sendo assim, o raio representa 2 terços da altura. O raio representa 2 terços da altura. Como a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, posso simplificar 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1. Sobrou 3 vezes R, 3R, é igual a L raiz de 3. 3R sobre raiz de 3 é igual a L. Vou racionalizar, vou multiplicar numerador e denominador por raiz de 3. Eu tenho L é igual a 3R raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Posso simplificar 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Resultou em L é igual a R raiz de 3. Ou seja, o lado do triângulo equilátero inscrito é o raio da circunferência circunscrita vezes raiz de 3. O apótema representa 1 terço da altura. A altura, L raiz de 3 sobre 2. O apótema, L raiz de 3, 3 vezes 2, 6. Vou substituir aqui, ó, o L por R raiz de 3. Eu vou ter, ó, o apótema é igual a R raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 6. Ou seja, R raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, dividido por 6. Por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, o apótema é o raio, a medida do raio, dividido por 2. O triângulo equilátero circunscrito à circunferência. Para todos os polígonos circunscritos, triângulo, quadrado e hexágono regular, sempre o apótema será exatamente igual ao raio. Se o apótema é igual ao raio e o raio representa 1 terço da altura, o raio, 1 terço da altura, como a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, aí, ó, é igual a L raiz de 3.
Bom, antes de chegarmos ao final, deixa eu só dar uma passadinha aqui, ó. 6R sobre raiz de 3 é igual a L. Racionalizando, L é igual a 2R raiz de 3. Eu agora tenho três formulinhas. Uma para o triângulo equilátero circunscrito e duas para o triângulo equilátero inscrito. O quadrado inscrito. Observe, centro da circunferência que coincide com o centro do quadrado. Deixa eu traçar outra diagonal aqui, ó. Centro do quadrado. Do centro até qualquer um dos vértices do quadrado, já que ele é inscrito, os vértices pertencem à circunferência, raio. E eu tenho aqui o apótema, que é a distância do centro ao lado do polígono. Apótema. Este ponto aqui é médio, L sobre 2, L sobre 2. E os lados do quadrado. A diagonal do quadrado, que é L raiz de 2, é exatamente igual ao diâmetro da circunferência. A diagonal do quadrado, que é L raiz de 2, é exatamente igual ao diâmetro. Então, eu posso dizer que 2R é igual a L raiz de 2. 2R sobre raiz de 2 é igual a L. Racionalizando, eu vou multiplicar numerador e denominador por raiz de 2. Raiz de 2, raiz de 2. Nós temos que L é igual a 2R raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Posso simplificar, 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1. L é igual a R raiz de 2, que é esta formulinha aqui, ó. R raiz de 2. O apótema, percebam comigo, ó. Aqui, ó, eu tenho o lado do polígono. Como ó, é o centro do polígono também, apótema. O lado é o dobro do apótema. O lado é o dobro do apótema. Ou seja, o apótema é L dividido por 2, ou seja, a metade do lado. Como o lado é R raiz de 2, então, em função do raio, o apótema é R raiz de 2 sobre 2. Mais duas formulinhas. Para o quadrado inscrito, circunferência circunscrita. Deixa quieto aí. Bom, para o quadrado circunscrito, apótema é igual ao raio. Agora, o lado do quadrado representa o que na circunferência? O diâmetro. Então, eu posso dizer que o lado do quadrado é exatamente igual ao diâmetro da circunferência inscrita. Hexágono regular inscrito na circunferência. Hexágono regular inscrito. Centro da circunferência, centro do polígono, do hexágono regular. Ao traçar essas três diagonais aqui, ó, eu observo que elas se encontram em um ponto. Esse ponto é o centro da circunferência, ou seja, eu divido o hexágono em 6 triângulos equiláteros congruentes. Ora, então eu já até dei a dica. Se isto aqui é o lado do polígono, e se este triângulo aqui ele é um triângulo equilátero, eu já posso afirmar que o lado do hexágono é exatamente igual ao raio. Para o hexágono inscrito, o lado
é igual ao raio. E o apótema? O que o apótema representa para o triângulo DOE? O apótema é a altura desse triângulo. O apótema, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Como o lado é igual ao raio, eu tenho que o apótema é R raiz de 3 sobre 2. Para o hexágono regular circunscrito, pelo mesmo motivo, se eu traçar esta diagonal aqui e esta outra diagonal aqui, observe que o ponto de encontro das três é exatamente o centro da circunferência. O centro do polígono é o centro da circunferência. Eu divido o polígono em 6 triângulos equiláteros congruentes. Se o apótema é o raio e o raio representa a altura, o raio é igual à altura do triângulo equilátero. Como a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, passar o 2 para cá multiplicando, 2R é igual a L raiz de 3. Vou passar a raiz dividindo 2R dividido por raiz de 3. Vou racionalizar. Eu tenho 2R raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9, que é 3. Está aí o lado em função do raio para o hexágono regular circunscrito à circunferência. Bom, montei uma tabela, facinho de guardar. Eu começo primeiro pela mais simples. Qual é a mais simples? O lado do hexágono regular inscrito. O lado do hexágono regular inscrito. O lado é igual ao raio. A partir daí, eu acrescento raiz de 2, acrescento raiz de 3. Pego esta linha aqui, ó, e inverto. R raiz de 2, R raiz de 3. Inverti. E divido tudo por 2. Então, eu tenho que o apótema do triângulo equilátero inscrito, R sobre 2. Do quadrado inscrito, R raiz de 2 sobre 2. E o apótema do hexágono regular inscrito, R raiz de 3 sobre 2. Agora, para os circunscritos, eu começo aqui, ó. O lado é igual a 2R, que é visual, ó. O lado é igual a 2R, ou seja, o lado é igual ao diâmetro. Aí você vai pensar assim, ó, espalha 2R para todo mundo, ó. Eu vou colocar 2R para o triângulo, eu vou colocar 2R também para o hexágono. E vou pensar assim, ó, tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Então, para montar a tabela, foi simples, foi fácil. Bom, vamos ao exemplo. Um quadrado ABCD e um triângulo equilátero EFG estão inscritos na mesma circunferência de raio 6 centímetros, de modo que AB é paralela a F, conforme a figura. Calcule a distância entre os lados AB e EF. Primeiro, vou marcar aqui o centro da circunferência. Está aí o centro. Do centro até o ponto médio do lado do triângulo, eu tenho aqui o apótema, que eu vou chamar de A3, apótema do triângulo. E do centro até o ponto médio do lado do quadrado, eu tenho aqui o apótema do quadrado. Esse ponto aqui é médio, esse pontinho aqui também é ponto médio. Apótema do triângulo, apótema do quadrado. O que nós estamos querendo calcular é essa distância aqui, ó.
que eu vou chamar de D. A distância vai ser o apótema do quadrado menos o apótema do triângulo. A distância é igual a apótema do quadrado, r raiz de 2 sobre 2. E apótema do triângulo, r sobre 2. Vamos voltar lá na tabela. Apótema do quadrado, r raiz de 2 sobre 2. Apótema do triângulo, r sobre 2. Bom, r raiz de 2 sobre 2 menos r sobre 2. A distância que nós estamos buscando, o raio, 6. Raiz de 2 sobre 2 menos 6 sobre 2. Posso simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. A distância é igual a 3 raiz de 2 menos 3. Posso colocar o 3 em evidência, vou fatorar. Está aí a distância entre os lados AB e EF paralelos. Ok? Chegamos ao final de mais uma videoaula. Peço a vocês para não deixar acumular os exercícios postados nas trilhas toda semana. Nós vamos começar a entrar agora com as avaliações online e, claro, que se você deixar acumular, vai ficar apertado e difícil para frente, ok? Então não deixe de fazer as atividades propostas nas trilhas. E, claro, se você gostou da nossa aula, deixe aquele like bacana aí para nós, ok? Fique com Deus, um abraço forte e caloroso para vocês. A saudade ainda continua, ok?